Agora, vamos entender melhor sobre o impacto do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, nas transações do dia a dia, nas decisões econômicas do governo. E quem vai ajudar a esclarecer a gente é a economista Eline Val. Eline, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lívia. Eline, a gente vai colocar aqui na tela uma breve explicação sobre o que é o IOF, para as pessoas de casa poderem entender um pouquinho sobre o que é isso. A gente vai colocar na tela agora, isso. Bom, Eline, o Imposto sobre Operações Financeiras, o que incide? Ele incide em empréstimos e financiamentos, compras internacionais no cartão de crédito, com o câmbio, né, que é na compra do dólar, seguros, investimentos como Tesouro Direto, CDS. Agora, Eline, são só palavras para as pessoas de casa, não dá para ter essa proximidade. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual é a realidade dessa mudança, o que afeta o brasileiro, piauiense como um todo. Bom, esse tema, de fato, quando a gente começa a entrar nele, vê que é um pouco mais complexo, mas não é tão distante quando a gente observa no detalhe. Afinal, boa parte do brasileiro tem dívida, recorre a créditos, recorre a empréstimo, recorre a financiamento, as empresas principalmente, para que possa ser feita, para que possa ser viabilizada sua expansão e investimentos novos, ela recorre a crédito. E esses são os principais, digamos, produtos atingidos pela medida, que ela tende a afetar créditos, financiamentos, empréstimos, tende a afetar também câmbio, seguro, investimentos. Então, é bastante forte a medida nesse sentido. E você acredita que, por exemplo, existe esse impacto para aqueles que já têm compromisso financeiro, que já realizaram, tem esse fator retroativo ou é a partir de agora? Como é que é essa situação? A expectativa é que seja a partir de, sem o efeito retroativo, o que é algo muito importante. A gente não tem uma data definida, a gente viu no último dia 22 de maio o decreto e agora no último domingo, ainda as sinalizações, né, ainda não oficializado, mudanças relativas a esse decreto do dia 22. Então, há expectativa de algumas mudanças e compensações relacionadas ao que foi publicado anteriormente. E aqui no Piauí, existem muitas empresas que se utilizam desse parcelamento via crédito. Vai ter um impacto muito brusco para essas empresas, para o piauiense? Sim, de fato, principalmente em pequenas e médias empresas, já que o IOF, ele vai, a princípio, né, no decreto do dia 22 de maio, ele praticamente dobrou o custo do custo do crédito diário para as empresas, e isso vai ser bastante relevante em relação ao custo do dinheiro, do crédito que aquela empresa pode captar no mercado. E, Eline, nós sabemos que existem algumas instabilidades em relação a essas mudanças financeiras. Você acredita conhecer do mercado e também o modelo monetário que tem sido aplicado no governo federal, uma possibilidade de uma redução maior, de uma mudança que afete de forma mais direta, ou por enquanto vai ser mantido dessa forma? Na verdade, a gente tem sinalizações. Como o decreto do dia 22 foi muito mal recebido de maneira geral, estão havendo, digamos, sinalizações de mudança nesse sentido. O que pode ser feito para compensar essas medidas? Nesse sentido, no último domingo, a gente tem visto desde ontem muitas publicações nesse sentido, de fato. O que pode ser feito para poder reduzir aquele impacto daquele decreto feito no dia 22 e agora o que pode ser para compensar essa arrecadação se isso retroagir? É justamente esse um ponto importante, Eline, porque quando foi trazido essa questão para o Congresso, já está sendo feita uma outra forma de arrecadar para compensar essa redução. Existe um perigo nessa inflação, na taxa Selic, em relação a essas mudanças, ou deve ser mantido de uma forma estabilizada nesse momento? Bom, Lívia, é importante entender por que isso está sendo feito. Essa questão é com um problema grave no país que tem a ver com o desequilíbrio fiscal. Então, essa medida de arrecadação é uma forma de aumentar a tributação, aumentar a receita do governo. E isso é uma sinalização importante que a gente não gostaria, já que significa, no final do dia,
aumento dos tributos para um país que já é extremamente sobrecarregado de impostos, tributos e, enfim, etc. E quando você falava, Aline, a respeito dessa dificuldade que algumas empresas médias e pequenas vão sofrer aqui no Piauí, existe algum perfil que seja mais prejudicado? Porque existe muitos empréstimos consignados, alguns parcelamentos via créditos que ocorrem, por exemplo, naquela pessoa que vai tirar uma moto e vai pagar ao longo prazo. Então, existe algum setor que vai se prejudicar mais? Bom, são dois. Na sua pergunta, vou separar em duas respostas. Primeiro, do lado do consumidor. Sim, o consumidor vai sentir de forma mais amena aquele parcelamento, juros um pouco maior ali no parcelamento. Mas o principal vai ser as empresas para acessar o crédito. Tanto para os seus financiamentos, para a expansão, para aumento, para o crescimento da empresa, como antecipação de recebíveis. Então, o maior impacto nesse sentido seria para as empresas. Outro perfil de empresa que também vai ser bastante impactado são aquelas com relação ao comércio exterior, por conta do câmbio. O custo dessa transação internacional também vai ser afetado, já está em vigor, na verdade, e foi assim um aumento bastante relevante. Nesse caso, só para poder esclarecer para o telespectador, quem faz parte também daqueles consumidores do e-commerce, de empresas, por exemplo, da Shein, da AliExpress, vão também perceber esse aumento? Sim, de fato. Para deixar mais claro, uma compra que é feita no exterior, por exemplo, a cada R$1.000 gasto, 35 vai ter a taxa aí de imposto de IOF. Realmente é uma mudança muito sentida pelo brasileiro. E para finalizar, doutora Eline, eu queria que você pudesse fazer alguma recomendação. Existe algum cuidado que deva ser tomado em momentos financeiros que não tem uma previsibilidade? O consumidor ele deve recuar ou vai prejudicar mais ainda o mercado se ele não comprar mais parcelado a longo prazo? Bom, toda essa movimentação de entender como que é a sua vida financeira pode permitir que você escolha tome decisões mais adequadas que possam mitigar esse tipo de risco. Seja na hora de gastar, comprar, fazer um parcelamento, se planejar melhor, seja na hora de investir. Qual que é o investimento que teria mais eficiência financeira? A gente está vendo também que isso deve impactar fortemente os investimentos, principalmente os de renda fixa, LCIs, LCAs, várias siglas aqui, mas são da natureza dos investidores, que antes eram isentos, que deve se estender também para debêntures incentivadas, para CRIs e CRAs. Então, é muito relevante isso. Doutora Eline, muito obrigada. Doutora Eline Val, economista, explicou. Eu acho que todo mundo conseguiu entender. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.